Alô você! Está começando agora o seu podcast, o nosso podcast de inovação, engenharia e tecnologia. E hoje, no meio dessa discussão sobre a proposta da deputada Érica Hilton, do PSOL, de mudança de escala, né, para 4x3, estamos aqui no meio de uma polêmica e convidamos a nossa querida Sabrina Feia, gestora de RH, especializada em PNL, consultora de gestão de pessoas, cultura organizacional. Já vou direto numa pergunta mais pesada aqui e depois a gente vai para as amenidades. Sabrina. Érica é a deputada. Sabrina, qual você acha que seria o impacto dessa mudança de escala dentro da construção civil, aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ou no Brasil como um todo? Bom, então, na minha percepção, eu acho que vai dar ruim, né? Só isso, só. Só isso que eu acho que vai dar ruim. Será que vai dar ruim? Acredito que sim, né? Até mesmo porque vai abaixar a quantidade de horas e vai abaixar o salário. Essa é uma discussão importante, né, Galdino? Galdino, que é nosso co-host hoje aqui conosco, engenheiro da Eletricista. Engenheiro eletricista Petrobras, que entende como funciona a escala também do 44 horas semanais. E tem a sua visão própria também sobre isso, né? Bem-vindo novamente ao nosso podcast. Muito obrigado, muito bom estar de volta, depois de um tempinho aí fora. Estamos com um tema polêmico para falar. Né? Muito polêmico. A Constituição Civil sempre foi 44 horas, né? Nunca teve... Sendo que é uma 44 horas reduzida, vamos dizer assim, por convenção coletiva, ela sempre trabalhou de segunda a sexta. Sendo que aí você trabalha normalmente segunda a quinta, 1 hora a mais. Então, geralmente era de 7 às 5. E na sexta-feira, de 7 às 4. E você faz aí as tuas 44 horas semanais durante os 5 dias, de segunda a sexta. O grande problema da proposta é você reduzir de 44 para 36. Ok, você quer reduzir de 44 para 36? Beleza. O problema é o seguinte. Hoje a pessoa ganha X reais para trabalhar 44. Manter os mesmos X reais para trabalhar 36... Essa é a conta que não fecha. Não fecha, né? Menos, né? Porque quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar? O empresário não vai querer pagar essa conta. Então, ele vai repassar esse custo. Aí vai aumentar a inflação. No final das contas, o consumidor sempre vai pagar o pato. Essa que é a grande polêmica, né? Eu acho que a gente tem um assunto bom para a gente dissertar aqui nesse tempo que tem, mas antes eu queria falar um pouquinho da nossa convidada. Primeiro eu queria agradecer os nossos apoiadores, esse podcast que é uma realização da Mútua RJ e do CREA-RJ, com apoio aqui do Clube do Empreendedor, que nos recebe, e do Diário do Rio, que faz essa gentileza de postar nosso YouTube e nos hospeda desde nosso início. Sabrina, você que é gestora de RH, consultora na área, foi cofundadora da Growth Machine, teve aí as suas experiências na parte de financeiro, na parte de gestão de pessoas. A Growth, que era uma empresa multinacional, uma empresa enorme aí que você teve. É uma empresa grande na área de vendas, né? Sim, que impulsiona muito. E você tem muito essa expertise das pessoas. Conta um pouquinho da tua história, só para... A gente gosta de... Assim, eu e o Bruno, a gente já é figurinha batida aqui, né? O pessoal já está cansado da nossa história. Agora né? eu que tenho que me expor. Vamos trazer um pouquinho da sua história também, para a gente te conhecer, até para os nossos fãs... A nossa base aqui. Conhecer um pouquinho também mais uma pessoa que vem a brilhantar aqui a nossa história. Já estamos aí em mais de 100 episódios. Parabéns. Uma trajetória que a gente vem fazendo muito agradável. A gente diz que isso aqui é a nossa terapia, quando a gente senta aqui para conversar. A sua terapia, para quem está lá do outro lado... Você vai ver que é agradável. Então, Sabrina, fala um pouquinho de você aí, como que você chegou na sua história de gestão de RH? Quando eu era mais nova, né, eu sempre quis fazer, nada a ver com RH, né? Eu sempre quis fazer psicologia. Tudo a ver com RH, gente. Quem diria eu, Édipo, né? A minha paixão era psicologia. Mas, enfim, tentei algumas vezes, não passei. E por conta de uma vaga que apareceu para eu trabalhar, eu fiz 1 ano de direito. Sim.
que também não tem nada a ver. Aqui no Rio, você é do Rio. Eu sou do Rio. Carioca da Gema. Sou do Rio, natural da Tijuca. Tijucana da Gema. Zona Sul da Zona Norte. Zona Sul da Zona Norte. E aí eu fiz direito 1 ano, mas aí a proposta de emprego não saiu. Eu falei, não, isso aqui é muito... Tem que ler muito, tem que não sei o quê. A ansiedade do calor, né, cara? Os livros eram muito grossos, eu falei, não vou dar conta disso tudo aqui, não. A gente é engenheiro, a gente pode falar, com licença, é chato. É chato. Aí eu falei, não, deixa isso pra lá. Né? Eu tive minha filha muito nova, depois de um acidente de carro. Minha filha hoje tem 27 anos. Já é uma mulher formada em arquitetura, graças a Deus. E... Que pode ser nossa ouvinte também, né? Temos muitos arquitetos aqui que acompanham a gente. E logo em seguida eu falei, cara, minha filha já estava grande, eu falei assim, cara, eu vou arriscar alguma coisa na área de gestão de pessoas, que eu sempre tive o foco de ser gestora, né, na área de pessoas. Eu trabalhava no varejo, né? Trabalhava no comércio. E aí o meu foco começou a procurar alguma coisa na área de gestão, de pessoas principalmente. E aí eu consegui passar numa faculdade e comecei a fazer gestão de pessoas, fiquei apaixonada, encantada, e aí caí de cabeça. Aí os livros eram outros, né? Aí eu fiquei apaixonada por programação neurolinguística, gatilhos mentais. Ancoragem. Meu último relacionamento eu tive também muito foco na área de gestão. Comecei a ler muito, a me alimentar muito disso e aí me encontrei, né? Então, a área de gestão de pessoas hoje, cultura organizacional, me realizou. Eu estou bem satisfeita. E hoje você é consultora, você dá palestras? Sou consultora nessa área, dou palestras e faço também mentorias nessa área. Eu vou te conectar com a nossa gerente de RH lá, a Suzana. Posso ajudar. A Suzana esteve com a gente aqui, ela tem uma página no LinkedIn que chama Moça do RH. É uma página grande que tem, a gente conseguiu trazê-la lá pro CREA, tiramos ela do privado, trouxemos. Vou procurar ela. Vou procurar. Vamos conectar vocês duas aí. E pessoas é assim, pessoas é um... Eu acho que pessoas ainda é o carro-chefe de toda a empresa, né? Claro, a pessoa é feita de... A empresa é feita de pessoas, feita de pessoas, né? Porque esse negócio de inteligência artificial... Não. Inclusive, quando o Rodrigo me ligou e falou assim, Ed, precisamos falar da proposta da escala 4x3, o fim da escala 6x1 e etc. Quem que a gente vai buscar? Aí eu falei, fala lá com o Ponzi do Clube de Empreendedor para trazer alguém que entenda de pessoas. Por quê? Se fala muito sobre empresa, se fala muito sobre custos, assim, economia das coisas, mas a gente está falando de pessoas. Eu acho que é uma proposta de pessoas, né? Quando a gente fala da redução de escala, eu não estou preocupado com a economia. Na verdade, eu acho que isso é o que vem a reboque, né? É a discussão que a gente vai fazer em seguida. Mas primeiro a gente tem que falar sobre o que de fato porque a gente está vendo esse assunto, ele tá vendo só um lado da moeda, né? Exato. Ele não está vendo o outro lado da moeda. Exato. É porque os empresários, eles falam assim, eu trabalho 7x0. Mas é diferente, eu costumo falar assim, eu já bati ponto, hoje eu não bato ponto, porque sou chefe de setor, mas assim, quando eu não bato ponto, eu trabalho muito mais, mas eu trabalho pelo que eu quero. É muito diferente, sabe? Mal comparando, vou dar uma comparação horrível, mas é mal comparando assim, uma pessoa que faz sexo por prazer e a outra que trabalha fazendo sexo. É totalmente diferente. Então, assim, quando eu trabalho... eu sou empreendedor, beleza, você está trabalhando para você, tudo que você está gastando de energia é pro seu tempo. Quando o cara vai lá e bate ponto, bicho, tem uns gestores que são horrorosos e você tem que estar lá, tem que bater ponto, porque depende, você está fazendo aquilo, não é porque você gosta, é porque você tem que estar ali. E você tem que acordar sempre, tem que estar na mesma hora, você tem que sair na hora certa, você tem que dar satisfação, você tem uma pressão de um gestor. Então... é totalmente diferente, né, isso? Eu vou discordar um pouco do que você acabou de falar. Pode à vontade. À vontade. Porque eu acho que o empreendedor, dono de empresa, né, eu acho que ele acaba dizendo que ele trabalha 7 dias por semana, não tem folga, porque ele trabalha com o que ele ama. Aí eu te faço a seguinte pergunta. Você ama o seu trabalho mais do que a sua família? Não é possível. Depende, né? Daquele pessoa, né? vale o escrito, o cara fala primeiro o jogo, depois da família. Né? Isso a pergunta que eu tenho para te fazer é essa. Porque se você acaba trabalhando pelo prazer de trabalhar,
você tem só o prazer de trabalhar. Né? E aí você acaba esquecendo prazeres, todo o resto dos outros prazeres. Isso é verdade. Muitas das vezes, as pessoas, quando começam a trabalhar, quando ela é dona de um negócio, ela começa a trabalhar porque ela quer dar a melhor condição de vida para a família. Isso. Mas aí depois, quando ela tem a condição de vida para dar para a família, ela esquece a família. Isso é importante, né? Isso é o que mais acontece e eu conheço várias pessoas. Cara, e pior que eu lembrei de uma coisa que eu vi num podcast essa semana, sei lá, anteontem. O cara falando, falando sobre música, falando do Paul McCartney. Pô, o cara tem 80 e poucos anos, ele não precisa mais daquilo. E ele continua a fazer. Aí o cara, brincando, levantou a questão. Será que ele faz aquilo porque ele ama estar dentro de um palco ou porque ele não quer voltar para casa? Porque é um rolê grande você fazer uma turnê mundial, porque ele sempre faz turnê mundial. E é justamente isso. Porque às vezes ele chega em casa, não tem ninguém lá, ele se sente sozinho, então tem alguém que ele não consegue viver. O prazer dele é esse. E aí eu vou mais no palco. Eu vou mais para dentro da toca do coelho. A escala que estão querendo reduzir, será que é para dar uma condição melhor de vida para o trabalhador? Essa é uma pergunta interessante. É uma pergunta interessante, e aí eu entro numa questão seguinte, porque, infelizmente, hoje, no Brasil, a gente vê muitas coisas enviesadas pelo ponto de vista político das coisas. Então, foi uma deputada do PSOL que fez a proposta. Então, naturalmente, a direita fala não. Sim. Se fosse a mesma proposta vindo da direita, provavelmente... Naturalmente, a esquerda ia encontrar algum problema, porque tem tudo, claro, e falar que não. Então, fica enviesado. E, na verdade, é o seguinte, isso é a ponta do iceberg, na minha opinião, né? Isso é a ponta do iceberg. O cara viver para trabalhar é um problema? Pô, é um problema. Claro que é um problema. Agora, sabe qual é um problema também? O cara perder 3 horas na condução para ir trabalhar. Sim. Eu, como engenheiro de transporte, foi a primeira coisa que bateu na minha cabeça, foi... Gente, por que a gente não está atacando o sistema de transporte? Exatamente, entendeu? Existem vários outros problemas que não são menores, mas faz parte dessa rede que não necessariamente é a escala. A escala é uma delas. Isso é uma ilusão, gente, porque olha só, vamos reduzir a escala para 4 por 3. Por 3. Você acha que o funcionário, porque vai beneficiar o funcionário, porque o empreendedor não vai ser beneficiado. Sim. Pelo contrário. E a maior parte das empresas do Brasil são pequenas e médias empresas, né? Na verdade, micro e pequenas empresas. O funcionário, você acha que ele vai fazer o quê com os 3 dias que ele ganhou? Ele vai procurar outro emprego. Ele vai trabalhar mais, Ele vai trabalhar em outro lugar. Ele vai procurar outro emprego. Ele vai falar assim, caramba, ganhei 8 horas. Vou fazer o quê nessas 8 horas? Vou fazer um bico ali. Vou ganhar mais R$1.200. E provavelmente um emprego informal, né? Sim. Porque ele, dentro da formalidade, ele não pode ter uma segunda carteira. Sim, mas aí ele vai fazer um emprego informal. Deixa eu contextualizar um pouquinho do pessoal, que a gente tem falado muito sobre essa discussão e eu acho que vale a gente trazer um pouco de contexto. Em 2023, um rapaz chamado Rick Azevedo, que era um balconista de farmácia, né? Ele fez um desabafo na internet falando sobre a escala dos farmacêuticos e etc., e pedindo o fim da escala 6x1. Na verdade, ele faz um abaixo-assinado, que é sobre a vida além do trabalho, e aí ele faz um abaixo-assinado dizendo que as escalas massivas que algumas pessoas têm nessa 6x1, esse abaixo-assinado viraliza, tem 2 milhões e eu acho que a última vez que eu acessei 2.800.000... Você assinou ele? Não assinei. Não assinei, mas eu entendo a relevância desse abaixo-assinado. E aí você tem uma relevância de 2.800.000 pessoas para falar, só que quando você vai falar sobre a escala de trabalho, isso é uma questão pétrea, né? Na verdade, isso está no artigo 7º, parágrafo 13º da nossa Constituição, que ele prevê que a escala de trabalho vão ter 44 horas semanais, com uma escala máxima de 6x1, alguma coisa assim. Somos engenheiros falando de legislação aqui, mas ele mais ou menos define essa questão. E o Rick Azevedo, lá em 2023, ele estava buscando uma solução de aliviar isso. E aí a Erika Hilton, a deputada federal do PSOL, ela faz uma propositura
diga-se de passagem, uma página de propositura de uma PEC. O que é uma PEC? Uma PEC é uma proposta de emenda constitucional. A única maneira de você alterar a Constituição é através de uma PEC. E essa PEC ela tem que ser sugerida pelo presidente ou por 1/3 da Câmara dos Deputados ou por 1/3 da Câmara do Senado. Ou seja, 171 deputados teriam que assinar essa PEC para ela poder ser validada, para iniciar o processo. Para iniciar o processo. Aí vai para a Câmara de Constituição e Justiça. CCJ, aí vai rodar lá dentro. Ali, então, assim, a PEC não é uma coisa simples, mas também porque é uma mudança da Constituição nossa. E aí a Érica vem com uma página, ou seja, assim, claramente não é uma questão de fato estrutural que ela está querendo vir. Ela está querendo levantar um debate. E é uma página que simplesmente diz assim, altera o artigo 7 para 44 horas, passa a ser 36 horas. Ou seja, a partir do momento que você bota 36 horas, com 8 horas diárias máximas, se não me engano, alguma coisa assim. Daí você faz a conta e chega aqui, 4/3 é o máximo que daria para fazer. E aí, assim, eu acho que ela magistralmente ela faz um movimento simples, mas muito efetivo, porque ela bota esse assunto em pauta no Brasil inteiro. Ela consegue trazer essa pauta. Se isso é dentro de um contexto político ou não é, se é uma cortina de fumaça, eu acho que não cabe a gente a chegar nisso. Mas, assim, eu acho que vale esse resgate do entendimento, porque a escala 4/3, pelo que eu entendi, foi só uma maneira de chamar atenção. A discussão, ela vem desse projeto do Rick sobre a vida além do trabalho, justamente isso que você falou. Qual é a condição de vida que a gente tem hoje dos trabalhadores dentro do Brasil que realizam uma escala que é maçante? E, assim, pelos números que eu levantei, assim, por alto, 27 milhões, inferi algumas coisas, utilizei o ChatGPT, né, para inferir algumas coisas. 27 milhões de trabalhadores no Brasil formais praticam a escala 6/1. Enquanto que 25 milhões, ou seja, menos do que os 6/1, praticam a escala 5/2. Isso sem falar dos trabalhos informais, que a maior parte dos trabalhos informais geralmente estão na escala 6/1 também. Porque a escala 6/1 ela é para atendimento de serviço. Via de regra, é área de comércio, serviço, etc., que são áreas que não podem parar. É área de saúde, etc. Então, a gente está falando aí de mais da metade dos trabalhadores ativos formais no Brasil, que trazem um grito de, peraí, eu não quero só trabalhar, né? Eu quero viver a minha vida, eu quero ter outras coisas além disso. E dentro de um contexto que aí eu acho que é a bola levantada para Sabrina trazer. Dentro de um contexto onde as doenças mentais estão cada vez mais... Então, eu não sei se você sabe, eu não sei o percentual correto, tá? Mas o maior índice de suicídios está entre os empresários. Depois tem que censurar a palavra, né? No YouTube tem que censurar, tá nos empresários. Tá entre os empresários. Por quê? Você acabou de responder. Responsabilidade, né? E eles trabalham na escala 7/0. Sim, entendi. Então, assim, eu acho que, assim, foi levantado a pauta, né, de reduzir de 6/1 para 4/3. Mas eu acho que eles estão maquiando uma coisa muito maior. Sim. Porque vai reduzir, que seja aprovada, vai reduzir de 4/3. Mas eu acredito que o funcionário não vai deixar de trabalhar. Ele vai arrumar um bico por fora. Ainda mais se tiver perda salarial. Ainda mais se ele tiver perda salarial. E se não tiver, ele vai ver a história que não tem, né? E se não tiver, ele vai ver a oportunidade de ganhar mais dinheiro. A nossa sociedade, infelizmente ou felizmente, dependendo do ponto de vista de cada um, não pensa em qualidade de vida. Desculpa. O ser humano não pensa em qualidade de vida. Ele quer sempre mais. Tanto é que quando vocês colocam uma meta, quando a gente coloca uma meta, o nosso objetivo é chegar na meta e dobrar a meta. Claro. É verdade. Já diria presidente. Já diria, né, a nossa querida
Nossa né? Presidenta. É. Então, assim, o objetivo é chegar na meta e dobrar ela. Então, toda vez que a gente chega na meta, a gente quer sempre mais. E mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Cara, se alguém chega pra mim e fala assim, olha só, eu tô te dando uma viagem pra ir pra Dubai de 8 dias. Aí eu chego em Dubai, no 8º dia, a mulher chega pra mim e fala assim, olha só, cara, tô te dando um upgrade, você tem mais 2 dias aqui. Eu vou falar, não, tudo bem, eu não quero os 2 dias, não, eu vou embora. Não, vai querer Eu mais. vou ficar. Uhum. Uma zona de conforto ali. Tem uma zona de conforto. Entendeu? É muito fácil você chegar para um funcionário, um CLT, e falar assim, olha só, eu vou reduzir a sua carga horária, eu vou reduzir o seu salário. Ele vai falar assim, não, peraí. Continuo, isso aí. Eu vou querer trabalhar, não precisa mexer no meu horário. Eu venho, por mais que seja aprovada a lei, ele vai falar assim, não, você não precisa mexer no meu horário, não. Eu continuo trabalhando às 44 horas e você continua me pagando o meu valor. Sim. O que pode vir a acontecer, tá? Eu vou trazer algumas discussões aqui que eu acho interessante levantar. Eu usei muito o ChatGPT para me preparar. Tu sabe que vai rodar umas cabeças aí por causa desse ChatGPT. Eu trato ele muito bem. Pra minha cabeça não rolar, eu já tô desenvolvendo meu relacionamento de agora. E aí eu trouxe algumas informações, assim, inferências de números, eu botei assim, calcula quantas horas trabalhadas um brasileiro de escala 6x1 sem nenhuma hora extra fez ou vai fazer em 2024. E aí ele fez lá, pegou o número de feriados, tirou a quantidade de férias, etc. Chegou lá no número de 2.080, se eu não me engano. 2.080 horas que um brasileiro de escala 6x1 vai trabalhar em 2024. Agora eu vou trazer números de média geral, que é o OCDE, né, que é a organização de... Só um parênteses. Quando a gente fala... Porque todo mundo fala escala 6x1. Aí imagina-se que a pessoa trabalha o dia inteiro, de segunda a sábado. 44 horas. Não é 44 horas. Significa o quê? Que o cara vai trabalhar, sei lá, de 8 a meio-dia no sábado. Não é o sábado o dia inteiro. Isso é uma discussão importante. Porque fica meio maquiado por trás do discurso. Tá trabalhando 8 horas por dia, de segunda a sábado. Se você calcular 6 vezes 8, não vai dar 44. Exato. O máximo é 44. Isso é importante. Então, na verdade, a escala 6x1 que se fala... porque você trabalha o 6º dia. Entendi. Mas você só trabalha meio expediente do 6º dia. Certo. Mas aí eu vou trazer, então, que eu achei umas coisas provocantes, assim. Se você pegar dados da OCDE, eu agora não estou lembrando aqui o que significa OCDE, mas já eu vou achar. Dos países que tem maior média de horas trabalhadas, o Brasil está em quarto. Em primeiro lugar está México, com 2.128 horas trabalhadas no ano. Depois Costa Rica, Colômbia e o Brasil, 1.936 horas trabalhadas no ano. Quando a gente fala da escala de 44 horas, a gente está quase... Na média ali do primeiro colocado do mundo. E aí eu fui fazer alguns outros questionamentos. Coreia do Sul, como que funciona a legislação na Coreia do Sul? Na Coreia do Sul, a legislação diz que são 52 horas semanais. Caraca. Sendo que, na verdade, a Coreia do Sul foi engraçado. Eu estava pesquisando e a Coreia do Sul tinha uma proposta ao contrário da nossa, de aumentar de 52 para 69 horas semanais. A proposta. Eu fui tentar entender. 69 eu não sei de onde veio, mas as 52 são 40 horas regulares, mais 12 horas extras. Então, assim, não difere muito do que é o nosso. Na verdade, o nosso é pior, porque eu posso ir às 12 horas extras. Então, a gente tem 44 regulares, mais 12 extras, se eu não me engano, 10 extras. 10 extras. Então, porque a gente está 54 horas. Você não pode ter as 2 horas extras no sábado. Tá, então então assim, quando a gente vai parar para ver, o Brasil, eu não sei. No papel, não estou falando na realidade. No papel, o Brasil está com uma legislação com mais liberdade para força de trabalho do que a Coreia do Sul. Aí o pessoal vai entrar e falar assim, não, mas lá a cultura é diferente, eles usam as 12 horas extras. Não, entendi, eles trabalham, devem trabalhar muito, usa 12 horas extras, etc. Mas a gente permite mais hora regular do que a Coreia do Sul. E aí eu falei, cara, mas será então que a gente está tão errado, essa discussão é tão errada assim? Será que a gente não tem que repensar de fato por que a gente está botando essas 40 horas
44 horas regulares, porque, veja bem, a discussão não é de acabar com a escala 6x1. Porque ela ainda pode existir com hora extra. Com hora extra. Sim. Só vai ter que pagar mais se você quiser. Ou vai ter que se reinventar dentro de um... vai ter que se reinventar dentro de um ecossistema ali de como que isso vai dar certo. E eu não tenho noção de como vai dar certo. Mas aí a gente levanta quais são as outras discussões. Porque isso é uma pauta que eu entendo que é uma pauta consequência. A gente está pegando ali a ponta do iceberg, mas não está vendo qual é o real problema. E qual é o real problema? A gente tem mania de... Eu acredito que aqui tem muito esse negócio, né? A gente... Aparece um assunto para abafar um outro que a gente não está enxergando. Sim. A gente tem que descobrir qual é esse assunto aqui que está sendo abafado. Fumaça, né? Eu levantei 2 hipóteses, mas eu estou falando muito. Eu quero que vocês falem um pouquinho também, porque eu me empolguei nesse assunto. Mas eu levantei 2 hipóteses aí. A primeira é o seguinte: a legislação ela não diz que é obrigatório. Ela permite até 44 horas, mas que tem que ser negociado. Então, a minha primeira hipótese é: será que os sindicatos não estão fazendo o papel deles de poder representar aquelas instituições que os trabalhadores que estão representando, eles tiveram seu papel deturpado ali para questões de vieses políticos e esqueceram de fato o trabalhador, para você ter que utilizar uma emenda constitucional para poder atender? Porque o sindicato tem esse papel de negociar para os servidores. Então, essa é a primeira... A Constituição Civil faz. Exatamente. A Constituição Civil faz, exatamente. Então, a minha primeira hipótese é isso. Qual é o papel dos sindicatos aí dentro disso? Por que eles não estão, brigando? Porque a partir do momento que você faz isso, você está assumindo o papel que o sindicato tinha que fazer. Sim. E a segunda questão, que eu acho que a tua experiência dentro da parte de empreendedorismo, etc., cadê a discussão de volta da reforma tributária? Isso. Porque o empresário não tem problema de pagar mais pro funcionário se ele tiver uma redução da carga tributária. Hoje, eu acho que são 90% das empresas que são abertas no Brasil, elas fecham em até 5 anos. Sim. Por conta de uma carga tributária absurda. Chega aí a ser 75% em alguns casos de carga tributária. Eu até anotei aqui, alíquotas que existem, que são sobre o faturamento e não sobre o lucro. Isso é uma assim. É sobre o faturamento. Não importa se você está lucrando ou se não está lucrando. Não. Você vai ter que pagar em cima de quanto você gira de dinheiro lá. A gente pagava fortuna de imposto, misericórdia. E aí você tem ICMS... Se a gente for na lei mesmo, fazer certinho para não dar nada de ruim, ninguém consegue. A gente paga uma baba de imposto. ICMS, PiscoFins, ISS, IRPJ, CSLL, IOF, DIFAL, Inmetro, taxa municipal, taxa estadual. Você tem uma porção de alíquotas aí dentro também, que você tem que trazer para dentro de uma conta. Que quando você vai comparar com o FGTS e INSS de um empresário, isso é fichinha. Então, assim, será que a discussão não tinha que ser a tal da reforma tributária que se fala, já se prometeram a fazer de diversas formas e não sai do papel essa reforma, e aí você acaba... Mas aí não ia dar Ibope. Mas ia resolver, né? Mas aí não ia dar Ibope. Ia resolver. Não ia ficar na mídia, não ia ter problema, entendeu? O povo quer atacar a população. E aí eu levantei essas 2 hipóteses e trouxe por um outro lado uma experiência lá da Inglaterra, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, da União, o Reino Unido. Eles fizeram uma experiência, foi a maior experiência com relação à escala de horário lá, e acho que foram 100 e poucas empresas, não tenho certeza de quantas foram, de durante 6 meses aplicarem a escala de 4x3. Fizeram no Brasil também. Fizeram no Brasil, aqui do Brasil eu não consegui achar o estudo. Tá. E aí eu só vi os resultados. Que de lá eu achei o estudo para poder trazer resultados. E aí, depois de 6 meses, 92% das empresas que participaram mantiveram a escala 4x3 e alegaram que 71% dos funcionários alegaram melhores condições psicológicas, de redução de problemas de saúde, de redução de estresse, etc. Eu acredito que seja verdade. Foi uma redução de mais de 50% de atestado médico com afastamento das empresas. Cara, eu acho isso, sinceramente, acho que não há dúvida... de que ia melhorar. Que é melhor. Acho que a gente pode pautar se uma escala 4x3 funciona para todos os setores da economia. Sim. Talvez para uma empresa de
que cuida da parte de finanças, mercado financeiro, talvez não funcione. Para uma empresa de projetos de arquitetura, engenharia, talvez funcione. Que as pessoas vão ficar mais felizes, vai ter mais produtividade e vida que segue. E como é que vai ser no varejo? Exatamente, é isso que eu tô falando. Funciona? Funciona. O cara vai ficar mais feliz? Porra, com certeza. Quem não ia querer 3 dias de final de semana? Sim. Um pra tu resolver bagulho, um pra você encher a cara e o outro pra você curar a ressaca. Não, ótimo! É ótimo, porra! Olha só, pra resolver bagulho precisa ter as coisas abertas. Como é que faz? Exatamente. Tem que ter supermercado, pra, sei lá, ir no médico, qualquer coisa. Senão não adianta. É mais um dia no final de semana que o negócio isso tá fechado. Todo mundo quer agora. Imagina funcional. Se tiver 2 domingos. Não dá pra fazer nada. Aí eu vou trazer exatamente. E se nenhum dia for domingo? Se todos os dias forem úteis? Cara, então, já que o aquariano Miguel não tá aqui, eu sou o que tem que pensar fora da casa. Para o setor terciário, que é a parte de serviços, todos os dias são úteis. O shopping funciona todos os dias. Entendeu? Todos os dias são úteis. De segunda a segunda. Exatamente. O setor terciário sempre foi todos os dias. Por que eu perguntei isso? Porque se você tiver todos os dias úteis, uma escala 4x3, você bota 2 funcionários em horário regular. Sim, mas aí você está aumentando... Aí tu dobrou. Você está aumentando o custo do empresário. É isso que eu estou te falando. Não, porque eu estou tirando as horas extras do domingo. O funcionário ele tem peso 2, indiferente do que você faça. E eu acho o seguinte, independente... Se o funcionário custa para você, empreendedor, R$3.000... O salário dele é R$3.000, ele custa para você 6. Isso, é o dobro. Trabalhando 6 por 1, 7 por 0, não interessa. O salário dele é 3, ele custa para você 6. Isso. Se você tem que contratar mais um para substituir os dias que aquele outro não está trabalhando, que custe mais 3, ao invés de você pagar 6, você está pagando 12. E eu tenho minhas dúvidas se, por exemplo, o domingo... Se ele conta como hora regular. Eu acho que não. Não, mas é por isso que eu tô falando. Semanal remunerado. Mas isso que eu tô falando. Não, e se o domingo passasse a ser... domingo... Entendi. Se o domingo passa a ser um dia útil oficial. Exato. Entendi. Aí você está querendo ir lá nos primórdios. Uai. Eliminar. Então, se a gente está querendo mudar... Nós temos segundas-feiras. Aí é o seguinte... Nós temos a primeira segunda-feira, a segunda segunda-feira, a terceira segunda-feira. Todo dia é segunda-feira. Bota só segunda-feira. Não, pode ser chamado de domingo, só que é útil. O domingo passa a ser um dia útil. Aí tu vai criar um problema com a direita. Vai falar que até Jesus Cristo descansou no domingo. Não, Deus. Deus. Que no final das contas são o mesmo, mas assim... Aí é outra discussão, né? Mas é isso. Tem uma galera aí que é de alguma religião aí, que eu não sei qual é, que não trabalha nos domingos. Não, mas não trabalha, tem gente que não trabalha sábado, tem religiões que não trabalham sábado. E aí, como é que vai ser? Aquele caso tem um dia que não faz nada, né? Acho que tem no judaísmo. Não, é o... Que tem um dia que ele não faz nada. Agora, não, mas não é toda semana. Saiu um que era funcionário do Silvio Santos, que ele era... Ai, esqueci agora do... Testemunha de Jeová. Não, ele tem um dia da semana que o testemunha também tem, mas esse não era testemunha, não. Pra falar a verdade, não trabalha, não faz sexo e não faz... PN, né? Não pode fazer nada. Que o Testemunho de Jeová, se eu não me engano, é no domingo. Mas tem um outro que é no sábado. Que aí ele era funcionário do Silvio Santos. Aí o Silvio Santos botaram... O Silvio Santos morreu já tem todo tempo. Não, é que viralizou esses dias o vídeo dele. Que ele contando a história que o Silvio... Ele falou que ia sair do SBT. Por causa desse dia. Aí o Silvio chama ele, aumenta o salário, conta a história e tal, não sei o quê. Porque falou, você é fiel ao seu Deus, então você vai ser fiel ao trabalho também e tal, não sei o quê. Ele conta uma história. Mas aí voltando, eu queria trazer um pouquinho, Sabrina, do que você acha, assim. Vamos considerar, não, esquece. Então vamos para 40 horas aqui. O que você acha que isso poderia impactar dentro da sociedade? Aí falando um pouquinho da área da psicologia humana mesmo, assim. Esquece um pouquinho, tira o chapéu de empreendedor, bota o chapéu de psicólogo aqui. Então, eu acredito que realmente vai melhorar muito a qualidade de vida. Mas é exatamente o que eu estou frisando eu acredito também que o ser humano não vai deixar de trabalhar para descansar. Sim. Ele vai pegar essas horas que foram dadas para ele e vai tentar investir em alguma outra coisa. Pode ser alguma coisa para ele, pode ser um bico, pode ser um segundo trabalho informal, não sei. Eu acredito que ele não vai investir no desenvolvimento dele intelectual, mental, não vai.
Não vai, porque eu acho que a nossa natureza já está intrínseca de que eu tenho que trabalhar para ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, para ter melhor qualidade de vida, para ter mais coisa. E a gente está só pensando sempre nisso, no mais, 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 mais. E quando você chega lá no final da sua vida, você fala assim, caramba, eu podia ter feito menos, eu podia ter dado atenção mais à minha esposa, ao meu marido, aos meus filhos, eu podia ter ficado mais com os meus filhos, eu podia ter feito um curso disso. As pessoas estão sempre chegando lá na frente. São raras as pessoas que, quando chegam no último suspiro e falam assim, caramba, eu fiz tudo que eu queria fazer, da maneira que eu queria fazer, estou feliz da vida. São raras as pessoas que chegam lá no final e pensam então, dessa forma. Na verdade, você está levantando aqui que existe mais uma outra desdobramento, que de fato eu não tinha pensado nisso, que é o aumento do trabalho informal. Vai aumentar o trabalho informal, com certeza. Vai aumentar o trabalho informal, vai aumentar as pessoas que pagam menos impostos. A evasão vai aumentar a evasão. Vai aumentar um monte de coisa. É complicado. É que você vai parando pra pensar. A gente está vendo só aqui, ó. O topo. A gente está vendo só a camada que fica em cima do bolo. A gente está vendo só a cereja do bolo. A gente não está vendo o miolo. Conforme você vai puxando esse fio de novelo, vai vindo mais meleca, mais coisa ruim, mais não sei o quê. Então, por isso que é melhor, às vezes, nem ficar pensando e falando muito, não. Eu sou muito da adepta, assim, testar. Quer fazer a redução da escala 6x1 para uma 4x3? Acho que de 6x1 para 4x3 não existe, assim, na minha visão ali. Eu acredito que o 5x2 já está muito bom. Isso. Eu acho que é isso que se busca. É uma que visão já estratégica, é o que acontece. Isso. Eu acho que eles fizeram uma visão estratégica. Tem 6x1. Vou pedir um 4x3 para num cabo de guerra ficar o 5x2 e tá todo mundo feliz. Acho que o 5x2 já atenderia. Que são as 40 horas de trabalho. Mas mesmo assim, mesmo as 40 horas, ainda tem impacto nos setores de serviço. Tem. Entendeu? Como é que vai ficar? Aí a falha que eu acho da deputada é essa. Ela apresentar, simplesmente por apresentar, sem ter feito nenhum estudo, e ela tem staff para isso. Para fazer esse estudo. Pelo menos deveria ter. Claro. Ela tem verba para isso. Entendeu? Para fazer um estudo, que você não precisa ir longe, gente. É você realmente... E é aquela coisa. Tem estudo da FGV que fala que a 4x3 funciona. Pô, beleza. Mas quais são os ramos? Quais são as empresas? É alguma empresa, é alguma loja de shopping? Para ver. Tem que testar com essas redes que realmente trabalham no setor de serviço, que todo dia é dia útil... Para ver se funciona. A Sabrina tinha falado sobre a questão da inteligência artificial. Você acha que a parte da inteligência artificial não pode suprir um pouco esse tempo que não seria mais gasto? Vou dizer assim, aos sábados, por exemplo. O cara não vai trabalhar e ele bota uma inteligência artificial para fazer um atendimento online. Então, aí agora eu vou te fazer vou te rebater com uma outra pergunta. Você hoje usa a inteligência artificial para fazer o quê? Por enquanto, só para tirar dúvida. Sorte a sua, porque eu uso para quase tudo. Então. Aí essa... Para quase tudo. Eu te falei aqui antes da gente começar, né, que a inteligência artificial é quase a minha primeira amiga. Então, ela está substituindo até a amizade. Sim. Né? E o ser humano vai achar que a inteligência artificial está fazendo o quê? Substituindo ela. Então, a pessoa vai ter medo da inteligência artificial. Já tem muito, né? Vou dar um exemplo, sim. De que a inteligência artificial vai substituir várias funções. Eu acho que o uso excessivo... é uma opinião minha, baseado em absolutamente nada. Fatos reais. É porque a gente está no meio corporativo e aí você vê que, por exemplo, acho que na Microsoft é o Copilot, que é a inteligência artificial. E ele já está atrelada ao de e-mail, esqueci lá, no Outlook. E aí você pode escrever o e-mail mais bunda em termos de texto. Ele vai lá e conserta para você bonitinho. E fica um e-mailzinho padrão corporativo bonitinho. E se você ficar muito apoiada nessa muleta, você vai perder. Você vai perder todo o... Então, você não vai perder o conhecimento, mas você vai perder a forma de passar ele.
você vai emburrecendo mas por outro lado, você tá agilizando a forma de mandar mensagem, né? Porque antes você ficava ali bônus, 1 hora. Tem o bônus e o ônus. Exatamente. Você tá vendo só o bônus. É igual a criança aprender a fazer conta. Eu sou do contra, eu tô fazendo conta. Você tá vendo só o bônus. É igual a criança aprender a fazer conta. Dá uma calculadora que ela vai fazer o 2 mais 2, mas ela não vai aprender o que é. Ela vai aprender a clicar. É que nem essa atividade física que vocês veem o que virou moda aí, o tal do CrossFit. Eu sou totalmente contra. Já fiz, apoio. Eu sou totalmente contra. Me lesionei. Totalmente contra. Porque na época que eu fazia atividade física, quando eu era nova, eu faço ainda, mas na época que eu comecei a fazer atividade física, que eu era nova... Já fazia CrossFit, né? Não tinha CrossFit. Mas tinha parecido, né? Não tinha. A única coisa que tinha naquela época era o spinning, que era a bicicleta, só. Naquela época, os professores de educação física falavam, olha, cuidado com o ombro, alto impacto, olha o joelho, olha a coluna. Aí agora eu passo nessas academias, vejo essas meninas levantando aquele negócio, jogando pro alto, eu falo assim, misericórdia, o joelho dessa criatura, quando ela tiver a minha idade, ela vai andar de cadeira de roda. Mas eu vou te falar, é adrenalina Porque pura. a gente tá vendo só o endorfina na veia, cara. Você tá vendo só o bônus. Você não tá vendo o ônus. Claro. Você não tá vendo o que vai acontecer lá na frente. Você tá falando com alguém que acabou de sair de uma cirurgia de coluna. Eu tava aqui comendo negócio e falei, caraca, a minha médica falou que eu não posso tomar nada derivado de leite. É verdade. Tô eu aqui me esbaldando no negócio com leite. Não posso comer glúten. Ela olha a sua doença autoimune, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Aí eu olhei, cheguei e falei, caramba... Tô vendo o bônus. E o ônus que eu vou ver lá na frente? Eu não tô vendo isso. A gente tá vendo só a cereja do bolo. Vamos fazer um Cadê exercício. o miolo? Vamos fazer um exercício de tentar estratificar o que são esses serviços, assim. Eu acho que primeiro que vale a engenharia. Eu acho que a engenharia é muito importante a gente pensar. Fazer uma avaliação nossa. Será que a engenharia de fato ia atrasar mais? Ou a galera ia ser mais eficiente? Acho que depende. Porque a gente também... Será que o pessoal é eficiente? Trabalha 44 horas? Se for pegar as empresas, o brasileiro ele tem mania de enrolar, né? Então, assim... Isso. Todos os lugares que eu passei, você vê que, cara, o cara passa um tempo no café, aí tá lá, tá conversando na baia do outro, tá enrolando aqui, tá não sei o quê. Será que se às vezes diminuísse, o cara não ia ser mais eficiente? Porque ele ia conseguir focar melhor naquela atividade dele? Ou então não ia entregar mesmo, né? Eu trabalho muito de home office, né? Então, você acaba que... uma vez, apesar de trabalhar na Petrobras, eu não sou petroleiro. Eu sou terceirizado. E aí, uma vez, o petroleiro chegou para mim e falou, cara, você não tem que trabalhar às 8 horas direto, porque ninguém faz isso. Você não para ir no banheiro, você não para tomar um café, para beber uma água, para você descompensar. Tem que desanuviar a cabeça. Pelo menos 5 minutos. Então... Não fica nessa pira que você tem que estar 100% online, focado ali, não. Focado nas 8 horas. Isso não existe. Porque se você for no escritório, você não vai fazer isso. Diz que para cada, acho que 1 ou 2 horas, você tem que ter 15 minutos de descanso. Entendeu? Então... Para não ficar zureta na cabeça. Por isso que você é assim, eu acho. Lá na China, teve um chinês que veio aqui pro Brasil, tem uma história que ele foi ser gestor de uma empresa. Ele diz que ele pegou um chicote e batia no pessoal, porque os brasileiros enrolavam. E ele não tá acostumado, porque lá, meu irmão, são 8 horas sem parar. Porque tem isso, tem os funcionários borboleta que vivem voando, normal. Acho que toda empresa tem. E aí tem um que trabalha muito, vai compensar o outro, fica numa média ali. Aí será que, por exemplo, falando de construção, será que as obras não seriam mais eficientes? Porque eu tô trazendo agora um outro viés. A produtividade do trabalhador brasileiro. Será que ela não aumentaria... Porque o cara estaria mais empolgado ali. Eu acho que seria mais interessante fazer a escala como se fosse escala de médico. 12 por 36? Ou 12 por 24. O médico dorme pra cacete também, eu acho que... Acho que quanto maior a escala, mais o cara arruma tempo pra enrolar ali. Não tem paciente. Assim eu acho... Não sei. Eu acho que quanto mais tempo tem, mais ele enrola ali dentro do tempo, né? Porque não tem como o cara ficar focado 12 horas. É porque, na verdade, cara, eu acho que eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que tu matou a charada quando você falou de sindicato. Cara, a legislação, ela tá ali para te dar o máximo permitido. Olha só, mais do que isso, você não pode. Não pode. É proibido. Nem hora extra, nem nada. É 44,
aí tem lá as 2 horas extras por dia e acabou, é isso. Mais do que isso você não pode. Aí o que a Construção Civil faz no acordo coletivo do sindicato? Beleza, eu trabalho 44 horas, então vocês querem trabalhar no sábado? Não, ninguém quer trabalhar no sábado. Então você trabalha 9 horas durante 4 dias, trabalha às 8 na sexta... E ganha de 44 vai horas. ganhar 44 horas e você tá com o teu sábado e teu Escala domingo 5x2. livre. É uma besteira. É uma escala 5x2. eu tô te Isso é falando. acordo coletivo. E essa uma hora ele enrola. Entendeu? Não, eu tô falando, é uma besteira Não, essa discussão toda, porque a escala já é até 44. Se eles querem reduzir, por que eles só não reduzem? Então, aí A é área aquela que questão. puder reduzir... Isso. Aqui, por exemplo, eu trabalho aqui com, sei lá, eu trabalho numa padaria. Não precisa trabalhar as 44 horas semanais. Pode trabalhar 40, pode trabalhar 30, pode trabalhar, sei lá. Só reduz. É uma daquelas discussões onde o Estado quer definir qual é o seu limite, né? Então, por exemplo, quando ele diz que você não pode mais trabalhar mais de 44 horas, não quer dizer que você não possa trabalhar mais do que 44 horas, né? Você pode, se for remunerado de maneira diferenciada. Isso. Até um Então, limite. tem Tem um um limite. limite, né? Exato. Até o limite. Mas então o que eu exatamente. entendo é que eles estão querendo pegar esse tempo de regular e jogar para o tempo de hora extra. Então, Eles querem pegar 36, né? Isso. Se a pessoa trabalhar mais de 36, hora extra. Hora E aí extra. é remunerado de maneira melhor. O que eu não acho injusto. Só que eu não sei qual seria o impacto disso de fato. sim. Então, será que todo empresário pagaria hora extra ou ia fazer banco de horas para o funcionário lá na frente tirar como se fosse... Não sei. Mas aí, Férias. mas aí ele tem o mesmo problema, que ele vai ficar sem o Vai funcionário. ficar sem o funcionário do mesmo jeito. E o banco de horas, pelo que eu sei, eu não sei agora Ele é se são ilegal, né? 6 meses. Não, ele não é ilegal, mas eu também estou Eu acho baseado que em ele é absolutamente ilegal. nada. Só na minha convivência não, com ele isso. é legal. Ele é legal. Eu acho que ele é legal, mas você tem um prazo, ele não é ad eterno. Sim, sim. Agora o prazo que você tem para ou para É, o funcionário tirar ou para você pagar e zerar, não sei se são 6 meses ou um O ano. prazo é o que o dono da empresa quer Não, te dar. aí é Não, ele tem um regulamentado, eu acho limite. que aí é Ele tem limite, ele é limitado. E ele tem prazo de de validade. expiração. É igual férias. Você não pode. Férias, a primeira é até... Você tem que tirar no 12. primeiro ano. No segundo, Não. se você não tirar no primeiro. Não. A primeiras férias você pode tirar até completar o segundo ano de trabalho. Isso. A segundas férias é que não pode passar do terceiro ano. A primeira, você tem 12 mais 11, 23 É porque você meses. só ganha o direito da primeira férias quando você completa 12 meses. 12 meses, É. isso. Aí E você aí tem. Aí você tem um 11 meses para tirar. Então, é isso que eu ia falar, é porque eu estava nessa conta. Eu tenho 12 meses de trabalho, tenho direito a férias. Isso. Eu tenho que tirar essas férias nos próximos 11 meses. Se eu não tirar, a empresa é obrigatoriamente Vai te pagar. ela tem que me pagar os 30 dias, exatamente. Tem que te pagar os 30 dias e mais a multa por não ter te tem dado. multa Tem ainda? uma multa. Tem uma multa de 1/12 do valor das férias. Mais os 30%. Mais um percentual, que eu não sei se está em 30%. Não, é 1/3 que você No ganha. final, né, nas entuba no férias. empreendedor. 1/3. Entuba no empresário. O empresário é que se lasque, trabalha, empresário- não, trabalha o empre- 7 dias da semana. O empresário não vai tomar essa, ele vai repassar. Claro. Ele repassa, tudo ele repassa. Mas eu acho que a discussão de horas, ela é muito... Ela é pertinente, mas ela é muito... Ela tem que ser... Ela é muito setorizada, porque foi o que você falou. A engenharia funciona? Depende. Para um escritório normal, funciona. Você botar 4x3, eu acho que funciona, vai ter a produtividade boa. Para o canteiro de obra funciona? Não sei. Talvez não. Porque aí você já está lidando com pessoas que o cara está ali fazendo um trabalho braçal, já é um trabalho mais bruto, não é uma coisa de como Ele eu vai posso dizer? adiantar o trabalho dele aqui para fazer... Não, Exatamente. ele- Ali não, o cara tem que concretar e tem que concretar. Não tem como acelerar aquele... Exatamente, você não tem como acelerar o processo, você pode tentar fazer de uma maneira mais eficiente, mas a eficiência vai até um certo momento. Daqui a pouco é bater massa e acabou, não tem jeito. Entendeu? Então, talvez não funcione. Eu acho que a grande questão, que é onde o rapaz lá levantou, é justamente no setor de serviço. É o cara que trabalha no balcão do caixa, é o cara que trabalha no supermercado, é o cara que trabalha no shopping, que esse, meu irmão, realmente não tem vida. Esse se reduzir, ele vai reduzir mesmo. Esse vai não tem reduzir- vida.
Esse talvez seja a pessoa que... Porque esse cara, provavelmente, ele pega 3 horas de trânsito, 2 horas de trânsito para chegar no trabalho. É isso aí. Passa as 8 horas lá, mais a hora de almoço. As 8 horas de trabalho dele não é 8 horas de trabalho. É 15 horas de trabalho, porque tem todo o transporte para ir, para voltar. Chega em casa, a mulher ou tá dormindo, ou o filho tá dormindo, ou então tá na escola, tá fora, tem horários descasados. E aí você, de fato, impacta totalmente na qualidade de vida. Eu vou levantar um último ponto aqui, para a gente trazer. Quando eu falei sobre a questão do tributário, pelo que eu andei pesquisando, posso estar falando besteira, hein, pessoal? Tô aqui fazendo meu meia-culpa. Mas existia, quando foi criado... Não, isso aqui foi estudos de campo no YouTube. Quando foi criado o nosso modelo de carga tributária, falava-se sobre uma tal de teoria do gotejamento, onde você aliviava a carga tributária das grandes empresas, onde essas grandes empresas tinham mais liberdade de investimento em outras empresas para poderem estimular a economia, chama de gotejamento, né, das grandes para a pequena. Então, quanto maior o lucro a grande tiver, ela fortalece de baixo, que vai crescer, fortalece de baixo. E aí você tem muitas empresas que geram startups, geram novos empreendimentos. Só que nessa lógica, a gente tem uma questão onde, assim, o trabalhador tem o piso dele lá, tem um salário mínimo e as categorias têm um piso, mas o corporativo da empresa ele não tem teto de lucro. Então você vai pegando as empresas aí, então a gente está falando de uma farmácia, uma rede de farmácia, ou então de loja de shopping, geralmente é uma rede. O cara que é o empreendedor, ele não tem limite do lucro que ele vai receber. Ele vai receber infinito. Então, às vezes, o corporativo lá está ganhando 100 mil por mês. Está ganhando 50 mil por mês. O lucro está indo. E ele está pagando ali o mínimo que ele pode pro pessoal dele. E isso eu acho que foi até pauta esse ano, a questão dos roteiristas de novela, né? Que brigavam. Entraram contra a Globo, se eu não me engano, para falar que eles ganhavam muito pouco, a Globo estava ganhando muito, etc. Existe uma discussão sobre essa questão de tipo assim, peraí, aí eu tô falando de não somos ANCAPs aqui, então a gente está falando assim, sobre uma discussão social de fato. Até que ponto a gente tem uma legislação que protege o corporativo de não ter limite, ele vai ganhar independente, ele vai subindo. Enquanto eu não estou preocupado, trabalha 7 por 0, mas ele ganha 20 por 0. O cara está ganhando lá 30, 40 mil, enquanto o funcionário dele está trabalhando 6 por 1, trabalha menos que ele, mas ganha 10% que ele ganha, 5%, 1% do que ele ganha. E quando a gente fala, o empresário vai perder dinheiro, mas vai deixar de ganhar 20 para ganhar 15. Então, enquanto o outro vai ganhar mais 4 horas do dia dele para passar com a família. Será que não é uma balança justa, assim, olhando de uma visão de Estado, olhando de uma visão de bem-estar social da sociedade? Eu não estou fazendo uma super proteção de uma classe que às vezes já tem uma condição ali que já está mais favorecida do que uma outra classe que não tem para onde fugir. Ou ela vai trabalhar, ela não tem opção de... eu vou trabalhar 7 por 0, mas eu vou tirar uma semana na Maldivas. Não vai, bicho. Você não vai compensar. Então, será que a gente não está, às vezes, levando por um lado muito de proteger aqueles que já são beneficiados, por mais que não tenham a proteção? Olha... A minha experiência, eu acho que não é tão... a realidade não é tão quanto você falou, tá? Eu acredito que os empresários que trabalham a escala 7 por 0, ou, enfim, não tem vida, eles fizeram essa escolha achando que o retorno financeiro ia ser... Como maior você falou, maior do que fosse elitista. Do que realmente acontece. Mas existem muitas pessoas hoje que trabalham como seletista tirando mais do que muito empresário. Dentro de uma mesma empresa, inclusive. Né? Porque o que acontece? O empresário, ele pega muitas das vezes o dinheiro que ele recebe, como prolabore ou sei lá mais o quê, e ele acaba reinvestindo dentro da própria empresa.
Então, assim, depende muito do foco do próprio empresário. Eu não estou falando que é para a gente beneficiar uma classe e não beneficiar a outra. Eu acredito que reduzir a escala não é a solução. Não vai resolver o problema. Isso, ele faz parte de um problema maior, não é só isso. Não é só isso, exatamente. A gente vai só empurrar para frente. Vai só empurrar. Isso. Tô só fazendo isso aqui com problema, ó, tirando daqui e jogando para cá. Uma ladeira, você tá só empurrando para cima a bola. Mal eu só tô empurrando, é como se nós três estivéssemos atrás de um carro empurrando a ladeira. Aí depois chega uma outra criatura e empurra mais um pouquinho. E aí daqui a pouco vem uma outra e empurra mais um pouquinho. Se sair o carro cai. E vai caindo. Entendi. Vai caindo. Eu acredito que o problema é maior do que está se mostrando, entendeu? Então, mal comparando, ela falando agora, me deu esse insight, mal comparando com uma coisa que veio uns anos atrás, foi a questão das cotas na universidade. Você está atacando o problema, é um problema, realmente, você universalizar a entrada nas universidades públicas, que são as melhores, mas o problema você resolve na base, não no topo da pirâmide. Se você tivesse escolas públicas, todas elas, né, não só algumas, que fossem muito boas, você não precisaria ter cotas. Você falou agora, eu lembrei, a minha hipnoterapeuta, ela fala isso. Não adianta eu resolver o problema. Isso, no topo da pirâmide. Eu tenho que resolver da onde está vindo o problema. Isso aí. Não adianta. Por que está vindo? Da onde que veio esse problema aqui? Tem que descobrir o foco. Isso. Da onde? Não vai adiantar nada resolver aqui. A gente vai estar enxugando gelo. Isso. A gente está enxugando gelo. Não que você não tenha que resolver o problema do topo. Você tem que resolver. Tem que resolver. Mas a discussão não pode ser só essa. A discussão de melhor qualidade de vida, igual ele levantou, não é só por causa da escala. Muita coisa é por causa da escala. Melhor qualidade de vida, ó. Redução dos impostos, redução do valor dos alimentos, melhora nas escolas. Aí você vai ter transporte público, saúde. Acho que foi antes de ontem, por causa desse G20. Cara, um rapaz foi metralhado, mataram, sei lá, perto da onde eu moro. Eu não sei nem o porquê. Porque ele roubou, matou, não sei o quê. Tá aí. As pessoas trabalhando. Tiveram que fechar o comércio inteiro no meio de um evento que é para falar de paz, alimentação, não sei o quê. E aí? Cadê a paz? Cadê a qualidade de vida? Estão maquiando? Verdade. Não, mas Eu ouvi uma solução, para concluir aqui, que era o seguinte. A escala 6x1 é mantida para os solteiros e os casados trabalham na 5x2. E quem tá no meio tempo faz o quê? Quem tá tico-tico no bar faz o quê? Só pra eu entender. 5x2. Aí tem que negociar com o sindicato. Acho que vai fazer a 4x3. Negociar com o sindicato. Gente, eu acho que a gente conseguiu aprofundar bastante aqui. Eu acho que mais importante do que as respostas são as perguntas, né? E a gente fez um programa muito baseado assim, em levantamento de questões. E eu acho que é um pouco do papel. Isso não é uma questão que tem uma solução, não é uma questão que tem uma resposta. E a gente tem que, de fato, refletir. E tem faltado muito para a sociedade brasileira a reflexão. A gente está muito acostumado em pegar informações já cuspidas e defender um lado de outro. De um lado do outro. Não, o que me incomoda bastante nessa discussão, e aí eu vim aqui pautado para falar isso, que eu não vi em nenhum lugar conversando sobre, justamente essas coisas por trás. Não é só esse problema. Tem vários outros por trás. E você não vê, principalmente a grande mídia, os grandes empresas que difundem notícia, falando sobre isso. Só fala sobre a escala, mudar a escala. Beleza, você tem os problemas financeiros, mas não é só isso. Cadê o tempo que o cara perde no trânsito? A passagem de ônibus, de trem, que está caríssima. Tá louco. Entendeu? Então, não é só isso. A qualidade de vida passa por isso. Passa pelo cara ter um hospital, uma UPA boa para ele se consultar, para ele ter uma escola pública de qualidade para botar o filho. Nem fala, tudo isso, até particular tá completo. Tudo isso envolve qualidade de vida. Meu filho está nascendo em 2 meses aí. Eu já tô... Espero que Jesus volte antes.
Do jeito que tá acontecendo tudo. É verdade, tá acelerado. Ó, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai estar no outro patamar. Nossa. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente conseguiu evoluir. É um tema extremamente complexo. Eu passei meu feriado inteiro olhando YouTubes, olhando outras entrevistas. E assim, não é um tema que tá fácil de discutir. As pessoas estão... Acho que a gente nunca parou para pensar, de fato. Sim. Acho que a relevância do tema é essa, a gente poder levantar debates. Ficaram-se alguns debates aí, produtividade... a carga tributária, a questão da inteligência artificial, eu acho que ficaram várias coisas em abertos aí, eu acho que são coisas que a gente levantou a bola para poder discutir. Então já estamos encaminhando aqui para o nosso fechamento, Sabrina. E aí eu queria deixar aberto aqui, se você quiser fazer suas palavras finais, mensagens que você quer falar, quiser trazer um pouquinho da tua consultoria também, o trabalho que você desenvolve. E deixar... Né? Oi? Fazer o jabá, né? Esse é o momento agora, falar. Bom, e aí trazer as suas redes sociais. Eu queria agradecer o convite, né? Mesmo sendo assim, de sopetão, né? Sem dizer o que é o tema, vem pra cá, vamos embora, que a gente precisa de alguém que tenha pessoas. Só bem eu vim. Eu queria agradecer muito, foi bem legal, gostei bastante. Queria dizer que final do ano que vem eu estou lançando meu livro. Ih, cara! Olha aí! Final do ano que vem eu estou lançando meu livro. Vai ser a minha história junto com gestão de pessoas. Legal. Traz aqui, ué. Eu vou trazer ano que aqui vem, pra vocês. Eu faço mentoria e consultoria na área de gestão de pessoas e cultura organizacional. Então, se precisarem de mim, eu estou no Instagram. sabrina.o.fea. Esse Fea é italiano, é isso? É italiano, do meu pai. Tem alguma noção ainda. É do meu pai. Quando você falou da família de comércio, etc., deve ser. Aprendi tudo que eu sei com meu pai. Então é isso. Bruno Galdino, suas palavras finais, redes sociais. É isso, satisfação estar aqui de volta. Fazia tempo que eu não vinha, já tem aí, acho que quase... uns 6 meses que eu não vinha. Tá brigado com a gente, cara? Não. A vida faz isso, né? Nasceu prematuro hoje. Trabalha. Trabalhando muito. Trabalha, a gente fica escala aí. 7x0. Isso aí. Mas é isso, cara. Acho que foi um programa legal. Acho que a gente conseguiu dar uma luz a outros pontos que estão relacionados, mas não é simplesmente só essa questão de carga horária. Isso é um pontinho só dentro desse problemão que envolve muito mais coisas. Ponta do iceberg, né? Que envolve muito mais coisas de qualidade de vida, enfim. E é isso. Então, estamos aí. Precisar de mim, estamos a postos. Redes sociais, você quer deixar alguma? Rede social é brunogaldino.eng e vambora. Vambora. Gente, queria dizer que é uma grande satisfação de fazer parte dessa mesa com essas duas figuras ilustres. Sabrina, eu queria te convidar para uma próxima oportunidade para a gente falar de um assunto mais leve. Eu acho que esse assunto é pesado, a gente pega uma especialista em PNL, a gente podia tantas coisas passaram na minha cabeça aqui para falar. PNL é um assunto que eu adoro, eu amo falar de PNL. E eu falei, não, tem que manter aqui o nosso foco. Eu tinha feito uma pesquisa grande, mas não, tem que trazer as informações aqui. Mas fiquei muito feliz com a sua presença, assim, eu acho que você tem muito para agregar com a gente, por isso que eu acho que teria uma outra oportunidade para a gente falar de fato de PNL, falar como que os traumas, tratamento de trauma, como que você mexe com a cabeça da pessoa, com o tal do mindset, né? Isso. Como que você mexe as configurações da cabeça da pessoa. São assuntos que, assim, borbulham e dentro da engenharia, a gente sente muita falta de falar sobre a nossa cabeça. O engenheiro é muito objetivo, né? E a gente peca muito na nossa saúde mental. Então, eu acho que fica o convite já, o pré-convite para uma próxima sessão nossa. Adorei tua presença aqui, adorei essa entrevista, né? A gente se põe aqui. Galdino, como sempre, com suas posições aí extremamente cirúrgicas. Acho que eu tive uma oportunidade muito boa aqui de abrir insights. Eu achei que eu já tinha, já peguei uma opção de visão, não, já trouxe mais coisas aqui. A questão da possibilidade de aumentar o trabalho informal, foi uma coisa que eu não tinha nem passado na minha cabeça. Eu também não tinha nem passado pela minha cabeça. Achei, formidável essa nossa conversa. Você que está aí, mais uma oportunidade de debater. Se tiver dúvidas, manda aí. Se tiver alguns questionamentos, se quiser uma caixinha aí durante a semana a gente fazer, estamos à disposição. Esse que é um podcast que é uma realização da Mútua RJ e do CREA RJ, com o apoio do Clube do Empreendedor, esse que nos recebe aqui,
e do Diário do Rio, que nos hospeda lá no YouTube. Vai lá, dá curtida, dá sininho. Eu ainda não estou muito acostumado com esse negócio não, mas se puder seguir, vai dando apoio. Vai dentro do nosso Instagram também, Nova Rio Podcast. E é isso, gente. Mais uma satisfação enorme estar com vocês. Agradeço demais essa oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo. Valeu. Tchau, tchau.